Olá, queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Denisa Braga e hoje nós vamos estar juntos em mais uma aventura de descobertas. Como é que tem sido aí os dias que vocês têm ficado em casa? Estão aproveitando? Estão estudando, lendo textos, descobrindo novas coisas? Pois muito bem! E hoje nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa. E eu quero desejar a todos vocês as minhas boas-vindas, que vocês aprendam bastante, prestem muita atenção, porque hoje é um dia da gente trabalhar muito em muitos textos. Nós vamos fazer leitura, fazer análise, interpretação, encontrar respostas nos textos. Então vai ser um tempo bem legal para mim e para vocês, tá bom? Então vamos começar? Você e eu, nós já sabemos que no nosso início da nossa aula, nós sempre temos algo muito importante para fazer. E é saber qual é a nossa habilidade que vai ser conquistada na aula de hoje. Você quer saber qual é o nosso objetivo da nossa aula de hoje? Pois então você vai descobrir agora, tá bom? Junto comigo. A nossa habilidade de hoje é estabelecer expectativas em relação ao texto, apoiando-se em conhecimentos prévios sobre o suporte e universo temático. Então, nós hoje na nossa aula, nós vamos ter muita expectativa em relação ao texto, vamos ver muitos conhecimentos que nós já adquirimos em outras aulas e agora nós vamos finalizar o nosso gênero textual que nós estamos estudando nesses dias, tá certo? O nosso gênero textual da semana, você já sabe, é o gênero notícia. Lembra que durante toda a semana anterior nós trabalhamos bastante esse gênero, conhecemos muitos textos, fizemos muitas atividades juntos? Então, nós vamos continuar nos aprofundando nesse conhecimento do nosso gênero textual notícia. Mas antes de tudo isso, você também já sabe, dentro da nossa aula de língua portuguesa, nós temos um momento muito especial. Quem é aí de casa que já sabe qual é esse momento especial? Então vamos lá, chegou a hora da leitura. E a nossa leitura de hoje, ela é muito engraçada. Eu gosto muito desse tipo de texto, porque desde quando eu era criança, eu fui acostumada pelos meus pais a fazer essa leitura. Eu vou trazer para vocês hoje a história do Franjinha. Se você ainda não conhece o Franjinha, hoje você vai conhecer. O Franjinha é um menino muito inteligente, muito esperto, que tem muitas aventuras para contar para a gente. E ele foi criado pelo Maurício de Souza. Você sabe quem é o Maurício de Souza? Com certeza você já sabe. Se não lembra, você vai lembrar agora. O Maurício de Souza, ele é o criador da Turma da Mônica. Lembra da Turma da Mônica, Cascão, Cebolinha, Magali e tantos outros? Então, o Franjinha, ele faz parte dessa turma. E o Franjinha, ele tem uma característica muito especial. O Franjinha, ele tem um laboratório científico. Dentro desse laboratório, ele faz muitas fórmulas e muitas coisas acontecem. E hoje a gente vai ver uma aventura do Franjinha e o título do nosso texto é Franjinha em Super Fórmula. Vamos começar? Aqui nós temos o nosso texto, né? O nosso título, na verdade, e agora vamos para a nossa história. Lembrando, crianças, que nas histórias em quadrinhos nós temos também muitas informações que não vêm através de palavras em si, mas ela vem através das imagens e outras palavrinhas que nós chamamos de onomatopeias. Você lembra o que são as onomatopeias? São as palavrinhas que reproduzem os sons das coisas, o barulho das coisas e das pessoas. E aqui a gente vai ver muito desse tipo de palavra. Nós temos também as interjeições, que são aquelas palavras que expressam emoções, alegria, tristeza, dor, enfim, sentimentos que nós temos. E agora vamos começar com a nossa história. Preste bem atenção também, porque vai ter quadrinhos que não vai ter palavra, não vai ter palavra nenhuma, vai ter apenas imagens. Então, você precisa prestar atenção para compreender toda a história. Vem comigo, então?
Temos aqui uns 3 quadrinhos mostrando partes do laboratório do Franjinha. No terceiro quadrinho, alguém está dizendo o seguinte: finalmente, olha só, parece que foi criada uma fórmula aí, né? Vamos passar. Minha super fórmula está pronta, agora é só experimentar. Glub, glub, glub. Uau, mais gostoso que a Totatola! Esse meu novo refrigerante vai ser um sucesso. Mas de repente, gente, olha no quadrinho do meio. Puf! Aconteceu alguma coisa. O que será que aconteceu com o Franjinha? No terceiro quadrinho, nós vemos que o Franjinha se transformou em outro personagem. Olha só o que ele está dizendo. Engraçado, estou me sentindo diferente, fortão, brabo. Em quem que o Franjinha se transformou? Ele se transformou na Mônica. Olha os amigos do Franjinha aí. Dizendo o seguinte com a Mônica, olha, baixinha, gorducha, dentuça. Ih, olha o que acontece, o Franjinha tá correndo aí para junto dos amigos dele. Será que ele quer dar um abraço, gente? Acho que não, né? E no último, os meninos estão gritando aí, uau, socorro! E no segundo quadrinho aí, várias e várias onomatopeias. Paf, pou, tom, soc, ploft. O que significa tudo isso? Você sabe? O que será que está acontecendo com eles? Está tendo confusão aí, não é? Vamos continuar. E olha só como é que os meninos ficaram. Apanharam da Mônica, ou do Franjinha. Essa não, virei a Mônica. E o Franjinha agora descobriu que virou a Mônica. Lá no segundo quadrinho, prestem atenção. E estou mudando outra vez. Puf! Em quem será que o Franjinha vai se transformar agora? Agora sou o Cascão. Glu. E lá se vem, gente, uma nuvem negra. Tá vendo? O que será que isso significa? Significa que vai ter uma chuva logo, logo. E o Cascão, vocês já sabem, não é? Ele gosta de chuva? Não, não. Cabrum! Olha o trovão aí. Para onde que o Cascão foi? Foi parar na lata do lixo para se proteger da água da chuva. E lá está o Cascão dentro da lata do lixo, que na verdade não é o Cascão, né, gente? É o Franjinha que se transformou no Cascão. No segundo quadrinho diz o seguinte, olha, preste atenção nessa frase. Tomá-la que essa chuva não demole. Quem é que fala desse jeito na turma da Mônica? Ah, olha, cheio de dúvidas ali no terceiro quadrinho. O que será que aconteceu com o Franjinha? Olha o Franjinha fazendo vários testes aqui na fala dele. O lato loeu a loupa do lei de loma. A lanha o jalo. O jalo, a lanha. Quem será que o Franjinha se transformou agora? A chuva não é mais problema. Agora sou o Cebolinha. O Franjinha se transformou no Cebolinha. Mais uma transformação. Puf! E vem aqui um sonzinho, ó. Rom. Que sonzinho é esse? O sonzinho da barriguinha da gente quando tá com fome. No segundo quadrinho, Franjinha já se transformou na Magali. Quero um cheeseburger, queijo prato, sanduíche natural. É pra já. Lá vai no terceiro quadrinho a Magali comendo muita coisa, né, gente? A Magali sempre é assim, comilona. E já se transformou de novo. Ele se transformou agora no Dudu. E o Dudu, você que não conhece esse personagem, ele não tem fome. Ele não gosta de comer. Ele é uma criança que não gosta de se alimentar. Olha o que ele diz. Perdi a fome. Tchau, turma. Olha, o Franjinha já se transformou em outro personagem. Os lanches estavam ótimos. Minha nossa, o que é isso? A atendente está espantada, a atendente da lanchonete. É uma história em quadrinhos. O auxiliar dela respondeu, né? E lá se vai o Franjinha se transformando mais e mais vezes em outros personagens da turma da Mônica. Transformou-se assim 3 vezes mais, né? E voltou a ser o Franjinha. E aí ele está olhando no espelho no segundo quadrinho, olha só. Puxa, voltei a ser eu mesmo. Acho que acabou o efeito. Melhor ir para casa e jogar o resto da fórmula. Ela é perigosa demais. Franjinha está preocupado com a fórmula que ele criou. Tem razão, ela é perigosa demais. Maurício, olha só.
o criador da Turma da Mônica apareceu no desenho. E o Maurício diz assim, nada disso, sou sua mãe. Então, quer dizer que lá no laboratório do Franjinha, a mãe dele também experimentou da fórmula e se transformou no Maurício. Gente, que confusão, não é? Então, essa história em quadrinhos é para você se divertir, conhecer muitos personagens do Maurício de Souza e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vamos agora para o nosso próximo momento. O nosso gênero textual da semana, que vocês já sabem, é o gênero notícia. Então, o que você já sabe sobre o gênero notícia? O que você pode me dizer? Falar aí com quem está em casa sobre esse gênero. O que você me diz? Vamos fazer uma pequena revisão sobre esse gênero para ver se vocês lembram de tudo, para ver se vocês aprenderam tudo direitinho? Então, vamos lá. O gênero notícia. Vamos começar. Ele é um texto narrativo e informativo que está presente em nosso dia a dia, encontrado principalmente nos meios de comunicação. Então, o gênero notícia, você já sabe, está presente nos meios de comunicação, é encontrado, né, na TV, no rádio, no jornal, na revista. Ele é narrativo e informativo. Narrativo porque conta um acontecimento e informativo porque informa esse acontecimento. Então, vamos lá. Onde é que nós encontramos a notícia? Eu trouxe aqui vários desenhos para vocês identificarem. Olha, a notícia ela pode ser encontrada, como eu já falei, né, agora há pouco, na TV, na revista, no rádio, no jornal e até na internet. Em vários locais você pode ter várias notícias. Vamos continuar. Qual é a função da notícia? Bom, a função da notícia é informar. Informar o quê, professora Denisa? Informar um fato. Diga comigo aí na sua casa. Fato. O fato quer dizer, é a mesma coisa que quando nós estamos dizendo a outra palavrinha, acontecimento. Fato é igual a acontecimento. Ou seja, algo que acontece. Então, a função da notícia é informar um fato atual e de interesse social. Essa é a função da notícia. Vamos continuar? Nós temos também a estrutura da notícia. Você se lembra? Conversamos muito sobre isso, explicamos que a notícia ela é formada por 4 partes bem importantes, que são essas partes: o título, subtítulo, o lead e o corpo do texto, ou pode também ser chamado de corpo da notícia. Como você já sabe, o título é para chamar a atenção do leitor, com letras bem grandes. O subtítulo complementa a informação do título. O lead, que é aquela expressão inglesa, significa aquele primeiro parágrafo da notícia, que vai trazer para nós algumas informações gerais. E o corpo da notícia, ou corpo do texto, é toda a notícia em si, tá bom? Então, vamos continuar? Eu trouxe para vocês, só para vocês perceberem mais uma vez a estrutura de uma notícia. Aí vocês vão ver essa estrutura todinha aí na TV de vocês, para que a gente perceba quais são aquelas partes da notícia, tá bom? Nós não temos condições de fazer a leitura da notícia em si, nós só vamos observar a estrutura dela, tá? Então, vamos lá. Nós temos a notícia aqui e essa notícia, ela possui partes que formam o texto. Quais são essas partes? Vamos observar. Nós temos o título, que também pode ser chamado de manchete, não é verdade? Que está aqui, olha só. O título é Crianças exigem atenção. Esse é o título da nossa notícia. Mas nós não temos somente essa parte da notícia, nós temos muitas outras partes. A outra parte importante da notícia, como que é o nome que a gente viu agora há pouco? Você se lembra? Parece muito com o título o nome. Subtítulo. Para você que já respondeu, parabéns. O subtítulo é aquela parte que acompanha o título e complementa a informação do título, tá bom? Então, nós temos aqui o subtítulo, que fala sobre as crianças e diz assim, olha, elas precisam de tratamento diferenciado para suas habilidades, mas estão sem atendimento. Então, as crianças, elas precisam de atenção, precisam de tratamento, precisam de ser cuidadas, protegidas, não é verdade?
temos também a terceira parte da nossa notícia. Você já sabe qual é? É o lead, não é verdade, gente? O lead é aquele primeiro parágrafo que traz algumas informações muito importantes sobre a notícia. E ele está aqui, olha só, destaquei para você observar, tá bom? E, por último, nós temos o corpo de texto ou corpo da notícia, que é a nossa última parte que forma a nossa notícia. Que está aqui, olha, tudo isso aqui é o corpo da notícia, tá bom? Entenderam? Agora nós vamos para um outro momento muito interessante, revisando todo esse gênero textual que vem nos fazer conhecer muitas coisas, muitos fatos do nosso dia a dia, que é a notícia. Vamos continuar. Vamos relembrar o roteiro da notícia rapidinho, porque você já estudou sobre isso, tá bom? Para construirmos uma notícia, nós precisamos seguir um roteiro. Esse roteiro é feito através de algumas perguntas. A resposta a essas perguntas formam a notícia que você conhece. E quais são essas perguntas? Você se lembra? Então, vamos saber quais são essas perguntas. Primeira pergunta sobre a notícia: o quê? Então, nós vamos saber qual é o fato ou ação que está ocorrendo e que está sendo noticiado. A segunda pergunta é quem? Ou seja, sobre quem a notícia fala? Quais são os personagens da notícia? A terceira pergunta é como? Ou seja, forma como aconteceu, ocorreu o fato. Além disso, nós temos também a pergunta quando? A notícia precisa dizer quando aconteceu aquele fato. Não é verdade? O tempo, a data. Então, todas aquelas expressões que indicam tempo, elas vão responder essa perguntinha, quando. Além disso, nós temos a pergunta onde, que indica o lugar onde ocorreu aquele fato que está sendo noticiado. Além disso, nós temos a perguntinha por quê? Então, nós queremos falar sobre o motivo pelo qual aquele fato aconteceu. E, por último, nós temos a expressão, que não é uma pergunta, na verdade, é a expressão por isso, que sugere aqui que nós venhamos perceber qual foi o resultado daquele acontecimento. Então, prontos aí para definir aqui o roteiro da notícia em um texto bem interessante que eu trouxe para vocês hoje? Então vamos lá. Estão preparados? Pois eu trouxe para vocês um texto muito legal. Esse texto tem como título, esse título aqui, olha só. Golfinho leva turistas à praia em Caraguá. E aí nós vamos ver o texto, tá bom? Vamos fazer a leitura do texto. Olho na tela, você agora vai fazer junto comigo essa leitura. Um golfinho nariz de garrafa é uma das atrações do verão em Caraguatatuba. O golfinho, que recebeu o apelido de Tião, mede 2,60 m e tem 200 quilos. Ele tem levado dezenas de turistas às praias Martim de Sá e Prainha diariamente. Ele é macho, cinza e tem cerca de 15 anos. O assédio dos turistas fez o Ibama criar um plantão nas duas praias para evitar que os banhistas perturbem o animal. Olha só que interessante. Você já viu um golfinho pessoalmente ou só pela TV? Geralmente, pessoal, os golfinhos, eles não ficam naqueles locais de banho, sabe? Eles ficam muito além, nos locais mais fundos da praia, do oceano, digamos assim. Então, quando aparece um golfinho no meio ali dos banhistas, realmente deve ser uma sensação. Todo mundo quer ver, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer observar o fato, o acontecimento, não é? E agora, através desse texto, nós vamos fazer o nosso estudo sobre o gênero notícia. Preparados? Então, vamos lá. Olha só, esse texto ele foi publicado na Folha de São Paulo no ano de 1994. 13 de novembro de 1994, no caderno Folhinha. Isso quer dizer, caderno Folhinha, você está vendo aí a referência do texto?
quer dizer que esse texto é de uma parte do jornal que é dedicada para as crianças, tá bom? Então, vamos continuar e agora nós vamos começar a nossa atividade. Vamos lá? Roteiro da notícia. Lembra que a gente trabalhou o roteiro da notícia, a gente relembrou, agora a gente vai observar e encontrar as respostas para aquelas perguntinhas que eu expliquei para vocês dentro da notícia do golfinho que a gente acabou de ler. Então, vamos lá? Sobre o que fala a notícia? Aquela notícia que a gente leu. Acabamos de ler a notícia. Então, a notícia, ela fala sobre uma nova atração que apareceu nas praias de Caraguatatuba. Você se lembra qual era essa atração? Sobre o que esse texto falava? Então, vamos continuar. A próxima pergunta é quem? Sobre quem a notícia está falando, gente? Qual é o personagem da nossa notícia? Essa daqui é muito fácil. Até no título você encontra o personagem. Vamos para a resposta? Um golfinho, nariz de garrafa, apelidado de Tião. Esse é o personagem da notícia que a gente acabou de ler. Nós vamos agora para a próxima pergunta que constitui o roteiro da notícia. Como? Como foi que aconteceu? Como foi que esse golfinho apareceu aí nas praias de Caraguatatuba? Eita, palavrinha difícil, não é, gente? Caraguatatuba. Mas deu certo. Então, vamos lá. Como foi que esse golfinho apareceu? Vamos dar uma olhadinha? Ele está nas praias de Caraguatatuba. Foi assim que a notícia ocorreu. O golfinho apareceu nas praias e virou a sensação do verão. Vamos continuar com o nosso roteiro? Agora nós vamos perceber o tempo em que a notícia foi dada. Quando foi que ocorreu esse fato? Então, qual é a data ou a expressão de tempo que nós temos dentro do texto? Lá dentro do texto, fala que o golfinho apareceu no verão, no tempo em que as pessoas gostam de ir para a praia, passear, não é verdade? Então, o golfinho apareceu no verão. Esse é o registro de tempo que nós temos dentro da notícia. Vamos continuar? Agora nós vamos para a pergunta, onde? Onde foi que o golfinho apareceu, gente? Essa aqui é a mais fácil de todas, não é verdade? Porque nós já repetimos tanto essa informação que com certeza você aí já respondeu. Vamos ver a resposta? Ele apareceu nas praias Martim de Sá e Prainha, em Caraguatatuba, que é a cidade onde tem essas praias, tá bom? Então, vamos continuar. Qual é o motivo desse fato, dessa notícia? Vamos continuar? O aparecimento do golfinho nas praias. E, por último, nós vamos ver o resultado. Todo esse fato, o que foi que gerou? O que foi que aconteceu por causa do aparecimento do golfinho? Você sabe dizer o que aconteceu? Pois eu vou dizer para você aqui agora. Todo esse fato fez com que o IBAMA ele ia evitar que os turistas perturbassem o animal. Então, o resultado desse fato é que o IBAMA vai evitar que os turistas perturbem o animal. Você está percebendo que ao ler um texto, nós podemos responder perguntas bem importantes sobre esse texto? Essas perguntinhas, eu lembro a você que elas vão formar o roteiro da notícia. Você já pensou em escrever uma notícia? Já pensou? De repente você está ali, vê que algo aconteceu e você diz assim, não, agora eu vou escrever o roteiro de uma notícia. Vai dizer o que aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu e o que foi que tudo isso resultou. Então, tudo isso, gente, é muito importante para que a gente possa compreender que a notícia, ela precisa seguir um roteiro bem específico. Porque se eu não sigo esse roteiro, a minha notícia pode não fazer sentido para quem estiver ouvindo,
lendo ou assistindo. É por isso que as notícias, elas têm esse roteiro. Vocês entenderam bem? Estão aí afiadíssimos aí para conhecer outras notícias e identificar, como nós identificamos nessa aula, as partes da notícia e o roteiro da notícia? Será que eu posso confiar em vocês? Olha só, nós estamos estudando, nós precisamos prestar bastante atenção, porque cada informação é muito valiosa para os nossos estudos, não é verdade? Então, gente, é o seguinte, só para a gente recapitular, tá bom? Partes da notícia, lembra das 4 partes que formam a notícia? Rapidinho aí com você. Título, subtítulo, não é verdade? Título, subtítulo. Temos também o lead e o corpo do texto, ou corpo da notícia. E temos as perguntinhas que formam o roteiro da notícia, não é verdade? O que, quem, como, quando, onde, porquê, e ainda temos o por isso, que indica o resultado daquele fato ou acontecimento. Gostaram da nossa aula? Eu espero que sim. Espero que você utilize todas essas informações. Conte para todo mundo da sua família. Olha, eu já aprendi sobre notícia. Hoje eu aprendi várias coisas interessantes. Li uma notícia sobre um golfinho que apareceu lá em Caraguatatuba, não é? E muito desse conhecimento vai ser importante para você levar para toda a sua vida escolar. Deixo para vocês o meu abraço. Deixo para vocês também o meu desejo de que logo, logo a gente volte a se encontrar nas nossas salas de aula com muita segurança e muita saúde. Não esqueçam que vocês estão aqui passando por um momento difícil, mas é um momento também de aprendizado. Tchau, tchau! Olá, alunos do 3º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Denise, eu quero dar para vocês as minhas boas-vindas para a nossa aula de língua portuguesa. E antes da gente começar, eu já quero te perguntar uma coisa. Você está com o seu material, lápis, borracha, caderno ou mesmo uma folha que você possa fazer algumas anotações? Então, vamos lá. Estão preparados? Porque hoje nós vamos trabalhar muito com um gênero textual muito especial, que é o gênero notícia, que você já está bem familiarizado, não é verdade? Então, agora, nesse momento, nós vamos dar início a uma atividade muito legal. Mas antes disso, nós vamos fazer aquela leitura bem interessante. Hoje eu trouxe para vocês uma leitura que nós chamamos de leitura da semana, não é verdade? Essa leitura, ela tem como título a palavrinha trens. Você já viu um trem? Você já passeou em um trem? Então, hoje o nosso texto, ele vai falar sobre trem. Então, vamos começar a nossa leitura? Espero que você goste bastante e daqui a pouco eu vou te dar umas orientações para que você faça a sua leitura em casa, tá bom? Então, vamos começar. Trens. Estamos saindo de férias. Vamos pegar o trem na estação. Este trem é um trem-barco. Nele atravessamos o mar. A locomotiva puxa o trem para fora da estação. Nós entramos no primeiro vagão. O trem anda depressa. Ele corre pelos trilhos. Ele não para nas estações menores. O trem chega ao cais. A locomotiva empurra os vagões para dentro do navio. Nós ficamos dentro dos vagões. Agora já atravessamos o mar. Uma outra locomotiva puxa os vagões. Estamos em outro país. Os trilhos atravessam a estrada. Isto é uma passagem de nível. O tráfego espera o trem passar. Chegamos às montanhas. A estrada de ferro atravessa a montanha.
A estrada de ferro passa por um túnel. A estrada de ferro segue pela encosta da montanha. Ela passa por uma ponte muito grande. Por fim, o trem para. Nós saltamos. O carregador pega a nossa bagagem. Gente, o texto ele vai explicar todo o processo que um trem faz quando ele está nos trilhos, mas depois dessa viagem nos trilhos, na estrada, não é? Estrada de ferro que nós chamamos, ele é colocado dentro de um navio para ir para outro país. Você sabia que isso podia acontecer? Você sabia que esse processo, esse transporte existia dessa forma? Um trem que anda nas estradas de ferro, mas que também é colocado dentro de grandes navios para chegar a outros locais, a outros países? Olha, eu não sabia. Eu achei bem interessante o nosso texto. Então, crianças, o nosso texto possui 145 palavras. Você precisa treinar sua leitura, identificando a forma como as palavrinhas devem ser lidas, além de prestar bastante atenção na pontuação do texto. Você percebe que o texto, ele tem também pausas, não é verdade? Nós temos aí os pontos e aí nesses pontinhos nós vamos dar uma paradinha para que o texto, ao ser ouvido, quando alguém ouvir você ler, a pessoa vai ouvir e vai compreender. As pontuações são muito importantes na hora da gente fazer a leitura. Então, o desafio que eu coloco para você hoje é que você pegue esse texto, faça a sua leitura, veja em quanto tempo você consegue ler o texto. Veja, por exemplo, peça para o papai, para a mamãe, para a vovó, marcar aí no cronômetro do relógio para saber quantas palavrinhas você consegue ler em 1 minuto. Isso tudo é muito importante para que a gente possa desenvolver o nosso hábito de leitura e que a nossa leitura seja uma leitura excelente. Você quer ter uma leitura excelente? Então, treine bastante leitura. Não tem outra forma, não tem outra maneira. Nós só conseguimos ser bons leitores se nós tivermos o tempo para que a gente possa treinar a nossa leitura. E essa semana o desafio é que você leia esse texto, encontre muitas informações interessantes, tá bom? Deixo para vocês o desafio para que vocês leiam o texto Trens. Vamos continuar nossa aula? Então vamos lá, gente. O nosso gênero textual da semana você já conhece, não é verdade? Nós estamos com o gênero textual notícia. Isso mesmo, gênero notícia. E hoje nós vamos trabalhar uma habilidade muito interessante. Eu gostei tanto dessa habilidade que fiquei empolgada com essa aula. Vocês acreditam? Pois é. Então eu quero trazer para vocês a nossa habilidade de hoje na nossa atividade. A habilidade que nós vamos conquistar nessa aula é reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema. Você vai repetir aí em casa, na sua casa comigo, a palavrinha comparação. Fale aí bem forte, bem alto. Comparação. Você sabe o que significa comparar? Então, hoje na nossa aula nós vamos aprender a comparar textos. Que tipo de texto, professora? Que gênero textual nós vamos comparar? O gênero notícia. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar 2 notícias de sites. Eu peguei notícias de sites, não peguei notícias de jornais impressos. Nós vamos pegar 2 notícias de sites diferentes, mas que essas notícias falem sobre o mesmo assunto, o mesmo tema. Você entendeu o que nós vamos fazer? Então, a notícia, o fato, o acontecimento é apenas um. Diga comigo, a notícia que nós vamos estudar, o fato ou acontecimento que nós vamos estudar é somente um. Mas nós vamos observar como essa notícia foi trazida por um site e pelo outro site. E aí nós vamos ver o que, professora?
Muito simples. Nós vamos ver as semelhanças, as diferenças, quem traz mais informações, quem traz mais detalhes, quem traz informações que o outro não trouxe. Então, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos comparando os textos. Eu amei essa aula, gente. Eu quero que vocês também gostem bastante e aprendam bastante, tá bom? Então, vamos começar? Comparando notícias. Para começo de conversa, eu vou trazer para vocês uma foto, uma imagem. Essa imagem, gente, tem várias delas lá na internet, se você procurar. Mas ela não está bem nítida, porque são imagens de vídeos, tá bom? Mas eu precisei printar aqui para você perceber, olha só. Quando você olha essa imagem que está na sua tela, você pode perguntar assim para mim, professora, mas o que é isso aí, não é? O que será que é isso, gente? Bom, então, eu vou explicar para vocês. Na semana passada, nos céus, foi visto um fenômeno muito interessante que, inclusive, deixou muita gente como nós dizemos, com a pulga atrás da orelha, para saber o que era. Eu não sei se você ouviu falar, se você viu em algum telejornal, se você leu alguma notícia, ou alguma notícia no site, ou ouviu no rádio, não sei. Sei que eu vou trazer para vocês essa notícia que eu achei muito interessante e quero que vocês também possam compartilhar desse conhecimento. Então, gente, voltando aqui para a nossa imagem, vamos lá? Na semana passada, essa luz, né, que nós estamos vendo aí, apareceu nos céus do Nordeste brasileiro. Você sabia disso? E muitas pessoas, quando olharam esse fenômeno, ficaram bem intrigadas, assustadas, com medo. Teve gente que ficou sem saber o que era, começou a fazer tantos vídeos. E lá na internet tem um monte de vídeos se você procurar. Depois você pode procurar aí nos sites, nos canais, que tem muita gente que registrou esse fenômeno nos céus do Nordeste brasileiro. Então, nós vamos agora comparar duas notícias sobre esse fato, tá bom? A notícia de número 1 é essa aqui. Eu retirei do site UOL, tá bom? Lá no site da UOL tem essa notícia. Claro que nós não colocamos a notícia toda para não ficar muito extenso, mas eu vou trabalhar com vocês a leitura dela e a gente vai trazer aqui algumas informações a mais, tá bom? O título da notícia é, vamos lá, nosso texto aí na tela. A caminho da Lua, foguete chinês assusta moradores do Nordeste brasileiro. A notícia, né, o texto é de Marcela Duarte e foi escrito em 24 de novembro de 2020. Né? Então, vamos ler aqui os trechos que eu separei para vocês, tá bom? Leiam comigo também em casa. Moradores de diversos estados do Nordeste do Brasil viram na noite de segunda-feira, 23, um intrigante objeto luminoso no céu. Mas não há motivo para pânico. Tratava-se da missão espacial chinesa Chang'e 5, acho que é assim que fala, não sei, Chang'e 5, né? Pode ser em inglês, que acabava de ser lançada rumo à Lua. Relatos, fotos e vídeos nas redes sociais vieram de cidades do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco e Alagoas. Muitas pessoas ficaram assustadas com a forte luz que se movia lentamente. Alienígenas? Um grande meteoro? Um balão moderno? Nada disso, né, gente? Foi um foguete chinês. Você viu esse fenômeno? Você ouviu alguém comentar sobre esse fenômeno? Então, quero chamar aqui a sua atenção para essa notícia, porque ela não foi retirada de um jornal impresso, aquele de papel que a gente encontra às vezes lá na biblioteca da escola, ou que as pessoas compram nas bancas de revista e jornal. Essa notícia foi retirada de um site. E o interessante das notícias retiradas de um site é que aquele que está lendo a notícia pode se aprofundar no conhecimento dessas informações. Por exemplo, aqui no nosso texto, nós não temos a opção de ver, mas lá no site,
quando você vê uma notícia, você sabia que você tem a oportunidade de comentar a notícia? De dizer o que você achou dessa notícia? Pois é. Essa é uma das coisas bem interessantes que lá na internet a gente encontra, não é verdade? A gente pode interagir com quem nos traz a informação. Agora, gente, nós vamos ver a notícia de número 2, tá bom? A notícia de número 2, como eu já falei para vocês, trata-se do mesmo fato, do mesmo acontecimento. Só que nós vamos ver como que essa notícia foi escrita em outro site. Lembra que esse site aqui é o site da UOL e agora a gente vai ver um outro site noticiando o mesmo fato. Vamos lá? A notícia de número 2. Estamos aqui, olha só, gente. Essa notícia eu retirei do site Olhar Digital, tá bom? E aqui nós temos um trecho da notícia que eu peguei aqui para vocês, para a gente fazer a leitura e depois nós vamos fazer aquilo que eu propus no início da nossa aula. Nós vamos comparar essas duas notícias. Vamos lá? Então, o título da nossa notícia, olha só. Luz no céu intriga moradores do Nordeste do Brasil. Agora você vai ficar de olho na tela para que a gente possa fazer a leitura juntos, tá bom? Evento foi visto na noite de segunda-feira, 23, em vários estados da região. Há indícios de que o objeto seja um foguete chinês lançado no mesmo dia. Após o meteoro explodir e assustar moradores da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, agora foi a vez do Nordeste brasileiro presenciar outro evento astronômico. Uma estranha luz foi vista no céu da região, principalmente sobre o Piauí, olha só, sobre o nosso estado, na noite de segunda-feira, 23. Acredita-se que o clarão pode ter sido o Sol refletindo em uma parte de um foguete chinês da missão Chang'e 5, né? Aquela mesma que a gente leu na outra notícia, lançado ao espaço no mesmo dia. Segundo o G1, o fenômeno pôde ser visto nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. As redes sociais, principalmente o Twitter, foram abastecidas com imagens e vídeos do momento em que a luz apareceu no céu. Então, nós temos aqui o nosso segundo texto. E agora que nós lemos o segundo texto, a nossa segunda notícia, será que você consegue observar qual das duas notícias traz mais detalhes para mim e para você? O que que você acha? Será que foi a notícia de número 1 ou essa notícia que está na sua tela agora de número 2? Nós vamos agora fazer o seguinte. Nós não vamos fazer a comparação da notícia inteira por enquanto. Nós vamos fazer a comparação primeiramente dos títulos, tá bom? Então vamos começar? Você vai reler os títulos das notícias e vai responder as perguntas aqui, tá certo? Então vamos começar com o título da notícia 1. Olha o título da notícia 1. Vamos lá, olho na tela para a gente ler. A caminho da Lua, foguete chinês assusta moradores do Nordeste brasileiro. Então, esse foi o título da nossa primeira notícia. Agora, nós vamos ver o título da notícia 2, da segunda notícia. Vamos lá? Vamos ler, olho aí na telinha para a gente fazer a leitura bem bonita aí. Aí na sua casa e aqui eu também vou fazer, tá bom? Luz no céu intriga moradores do Nordeste do Brasil. Gente, você observa, comparando apenas os títulos, que você já vê algumas diferenças, não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, também nós podemos observar semelhanças entre os dois títulos. Então, vamos começar com algumas perguntinhas sobre os títulos da notícia, tá bom? Então, vamos lá. Observe a notícia, aliás, o título da notícia de número 1 e a notícia 2, e você vai perceber que expressão se repete nas duas notícias. O que você acha? Qual é a expressão que se repete
no título 1 e no título 2. Eu vou te dar alguns segundinhos para você pensar, ler com atenção e fazer aí a sua escolha, tá bom? Você vai responder aí e daqui a pouquinho a gente corrige juntos, tá certo? 2 segundinhos aí para você pensar. Então, querido aluno, você já conseguiu, já percebeu aí qual é a expressão que se repete nas notícias, nos 2 títulos? Então, vamos lá, vamos reler aqui os títulos. Olha só, título de número 1. A caminho da Lua, foguete chinês assusta moradores do Nordeste brasileiro. Né? Título 2. Luz no céu intriga moradores do Nordeste do Brasil. Qual é a expressão que se repete? Então, vamos dar uma olhada? A expressão que se repete é a expressão moradores do Nordeste. Você observa que a expressão moradores do Nordeste aparece tanto no título 1 quanto no título 2. Isso quer dizer que há uma semelhança nessas informações, não é verdade? Claro, por se tratar do mesmo fato, do mesmo acontecimento. Então, a resposta, a expressão que se repete nos 2 títulos é a expressão moradores do Nordeste. Tá certo? Vamos continuar com mais perguntinhas? Vamos lá? Então, vamos aqui. Observando mais uma vez os 2 títulos. Como ficaram os moradores de acordo com o título de cada notícia? Olha só que interessante. Dentro do título, cada um dos sites falou que os moradores ficaram de uma forma. Vamos observar? Você vai reler esses títulos e você vai observar de que forma os moradores do Nordeste, não é, ficaram após ver essa luz estranha no céu. Vou te dar aqui mais alguns segundinhos para você identificar como que cada uma das notícias colocou, né, se expressou a respeito de como os moradores ficaram após ver o fenômeno nos céus. Olhe mais uma vez para a tela e preste bastante atenção para que você encontre a resposta. No título 1, como foi que os moradores ficaram? No título 2, como foi que os moradores ficaram? Os moradores do Nordeste, não é? 2 segundinhos para você fazer aí a sua análise. Então, gente, vocês já estão prontos? Estão prontos para a gente fazer aqui a nossa análise juntos agora? Então, vamos lá. Título 1. A caminho da Lua, foguete chinês assusta moradores do Nordeste brasileiro. Como foi que os moradores ficaram no título 1, de acordo com o texto? Vamos lá? Eles ficaram, olha, está dizendo aqui. A caminho da Lua, foguete chinês assusta moradores do Nordeste brasileiro. Como foi que os moradores ficaram? Eles ficaram... Será que eles ficaram assustados? Vamos ver, vamos ver. Os moradores ficaram assustados, isso mesmo. Lá no título 1, a notícia diz que os moradores ficaram assustados com aquele fenômeno. Vamos ver o título 2. Luz no céu intriga moradores do Nordeste do Brasil. Como foi que os moradores aqui ficaram, segundo essa outra notícia? Vamos dar uma olhada? Olha a palavrinha aqui que define, a palavrinha intriga, não é? Então, como é que os moradores do Nordeste ficaram quando viram aquela luz estranha no céu? Título 2, os moradores ficaram intrigados. Mas o que quer dizer essa palavra intrigados, hein, gente? Você sabe? Porque muitas vezes uma palavra ela tem um sentido e às vezes as pessoas usam essa palavra com outro sentido. Quando eu digo que os moradores ficaram intrigados com aquele fenômeno, eu estou dizendo que eles ficaram espantados, desconfiados, que eles ficaram curiosos para saber o que estava acontecendo realmente, tá bom? Então, esse é o significado da expressão intriga, né? Luz no céu intriga moradores do Nordeste do Brasil. Vamos continuar?
Mais uma vez, observando os nossos dois títulos, com mais uma pergunta. Que expressão foi usada para se referir ao fenômeno em cada título? O fenômeno que apareceu nos céus. Como foi que cada notícia expressou esse fenômeno? Vamos dar uma olhada? Como é que na notícia 1 é chamado esse fenômeno? E na notícia 2, como é que é falado? Como é que é chamado esse fenômeno? Vou te dar mais uns segundinhos para você pensar, tá bom? Vamos lá, pessoal. A expressão usada para se referir ao fenômeno no título 1. Qual foi essa expressão, gente? Como foi que lá na notícia 1 eles chamaram esse fenômeno? Vamos dar uma olhada? Olha só. No título 1, a expressão usada para se referir ao fenômeno foi foguete chinês. O que é interessante da notícia 1 é que já no título você já sabe o que é. Do que se trata aquela notícia? Que aquele fenômeno, na verdade, tratava-se de um foguete chinês, não é verdade? Então, a expressão usada para se referir ao fenômeno no título 1 é a expressão foguete chinês. Vamos agora observar o título 2. Que expressão esse site, esse jornal, ele usou para se referir ao fenômeno no céu? Você já ouviu? Já escolheu aí? Então, vamos lá. A expressão que o título 2 usou foi a expressão luz no céu. E uma luz no céu, gente, pode ser qualquer coisa, não é verdade? Pode ser uma estrela. O que mais que pode ser? Pode ser um cometa, não é? Então, eles não deixaram, no título 2, eles não deixaram bem especificado sobre o que a notícia ia falar. Eles disseram assim, olha, luz no céu, ou seja, eles deixaram meio que um mistério para despertar a curiosidade de quem vai ler a notícia. Então, no título 2, a expressão usada para se referir ao fenômeno foi a expressão luz no céu. Parabéns para você que acertou, tá bom? Vamos continuar? Mais uma perguntinha. Qual título desperta mais curiosidade? Agora é com você. Qual é o título que quando você lê, você fica pensando assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Eita, eu quero saber que notícia é essa. Será que é aquele título número 1 que já vai falando que é um foguete chinês, que estava a caminho da Lua? Ou é o título 2 que vai dizer que é apenas uma luz no céu? Qual deles vai despertar mais curiosidade no leitor? O que você acha? Então, vamos conversar sobre isso? Olha só, o título que desperta mais curiosidade é o título 2, porque no título 2, como nós falamos na questão anterior, ele não especifica o que é aquela luz no céu. E se a gente diz assim, luz no céu intriga moradores do Nordeste brasileiro, meu Deus, eu quero saber que luz é essa. Esse título número 2, ele desperta mais curiosidade, porque ele não está claro o suficiente para que a gente saiba que se trata de um foguete chinês passando pelos céus brasileiros. Então, vamos lá? O título 2 desperta mais curiosidade, pois utiliza a expressão luz no céu, sem esclarecer o que era essa luz. Entenderam, gente? Então, vamos continuar. A outra pergunta é, qual título traz mais informações? O título 1 ou o título 2? O que você acha? Qual é o que tem mais detalhes? O título 1 ou o título 2? E por quê? Vamos observar? O título 1 diz o seguinte, olha só, a caminho da Lua, foguete chinês assusta moradores do Nordeste brasileiro. E o título 2, luz no céu intriga moradores do Nordeste brasileiro. O que você acha? Então, vamos para a nossa resposta? O título 1 é aquele que traz mais informações, porque lá no título ele já está dizendo que é um foguete chinês, que ele está a caminho da Lua e passou pelos céus do Nordeste brasileiro. Então, o título 1 traz mais informações porque, além de esclarecer que o objeto no céu era um foguete, comunica também que ele estava a caminho da Lua. Vamos continuar? Agora,
Qual é o fato comum nestas notícias? As duas notícias que nós lemos? O fato comum dessas duas notícias é, olha só, temos duas notícias aqui. Os moradores de diversos estados do Nordeste do Brasil, aquela notícia 1, e a notícia 2 também, não é verdade? Então, qual é o fato comum? O que fala sobre, essas notícias falam sobre o quê? Vamos dar uma olhada? Um objeto luminoso no céu, uma estranha luz no céu. Esse é o fato comum, tá bom? Então, gente, para a gente finalizar, é muito importante você ter atenção, porque todos os dias nós vemos diferentes notícias sobre o mesmo assunto. Então, para isso, nós precisamos ver várias notícias para a gente evitar informações superficiais, ultrapassadas ou até mesmo aquelas informações falsas, as fake news. Então, compare sempre as notícias para que você não caia em nenhum engano, tá certo? Deixo para vocês o meu abraço e o desejo de que cada dia mais vocês possam estar se dedicando aos seus estudos, mesmo que seja na sua casa. Eu espero que a gente se encontre e a gente faça novos aprendizados e tenha mais conhecimentos. Tchau, tchau! Bom dia, alunos! Estou eu mais uma vez aqui, professor Rogério, para mais uma aula. E a nossa aula de hoje, aula de geografia. Isso mesmo, aula de geografia. Eu aqui, da nossa sala de aula virtual, vocês aí, na casa de vocês. E assim, nós vamos construindo juntos conhecimento. Bem, na aula de geografia de hoje, nós iremos tratar do processo de transformação de matérias-primas. Isso mesmo, processo de transformação de matérias-primas. Professor, o que é isso? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Como é que esse processo de transformação acontece, como é que esse processo de transformação se dá. Bem, então, vamos lá, processo de transformação de matérias-primas. Mas antes, eu queria pedir a vocês que têm em mãos o caderno de vocês, o lápis de vocês e a borracha de vocês. Isso vai nos ajudar muito na hora de fazermos algumas atividades. 5 segundos para vocês pegarem caderno, lápis e borracha. 5, 4, 3, 2, 1. Isso aí, muito bem. A habilidade que nós iremos trabalhar é conhecer o processo de transformação da matéria-prima em produtos industrializados. E os objetivos da nossa aula o primeiro deles é estudar o setor secundário da economia. Isso mesmo, ok? O processo de transformação de matérias-primas, ele se dá no setor secundário da economia. Na aula passada nós estudamos o setor primário e nessa aula nós iremos estudar o setor secundário, que são as indústrias, são as fábricas. Depois, analisar os 3 tipos de indústria. Isso mesmo, não existe só uma indústria, existem várias indústrias. As mais comuns são esses 3 tipos que nós iremos analisar na aula de hoje. E por último, conhecer alguns exemplos de indústrias de transformação. Por que indústria de transformação? Porque ele pega o produto extraído lá, ou produzido no setor primário, e ele vai transformar aquilo no setor secundário. Dentro do setor secundário, ele vai transformar aquilo e enviar para o setor terciário, que é o setor do comércio. Ok? Então, dos objetivos, estudar o setor secundário da economia, analisar os 3 tipos de indústrias e conhecer alguns exemplos de indústrias de transformação. Para isso, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Você sabe o que é o setor secundário da economia? Pensem aí um pouco.
você sabe o que é o setor secundário da economia? Acredito que saibam, porque nós já falamos disso aqui em aulas anteriores. Você já ouviu falar em indústria? Você já ouviu falar em indústria? Ou em fábrica? E você sabe quais são as indústrias de transformação? Então, você sabe o que é o setor secundário da economia? Você já ouviu falar em indústria? E você sabe o que são indústrias de transformação? Esses são os nossos questionamentos iniciais. Setor secundário da economia. Vamos lá. Setor secundário da economia é responsável pela transformação de bens e matérias-primas advindos, ou seja, vindos do setor primário, em mercadorias que são transferidas para comercialização no setor secundário. Então, o que é que o setor, são transferidas para comercialização no setor terciário. Então, o que é que o setor secundário faz? Qual é o papel do setor secundário da economia? Ele é justamente a ponte entre o setor primário e o setor terciário. Entre o setor primário, o setor primeiro, nós temos, entre o setor primeiro e o setor terceiro, que é o setor terciário, nós temos justamente aí o setor secundário. E o que é que esse setor secundário faz? Ele pega aquilo que é produzido no setor primário, transforma, o que também nós chamamos de beneficiamento, que é a transformação, e transforma em um produto para ser levado para o setor terciário. E do setor terciário, ele vai chegar na mão do consumidor final, ok? Nós temos aqui, por exemplo, a indústria de roupas, ok? Ou a indústria de tecido, tá bom? Então, o tecido, ele pega ali a matéria-prima no setor primário, ok? A matéria-prima, foi produzido o tecido, do tecido foi produzido a roupa, isso no setor já secundário, e levado para o setor terciário depois para a venda. Nós temos também outra imagem aqui, que é a produção de automóveis, a produção, acredito aqui, pelo que eu estou percebendo na imagem, a produção especificamente de carro, mas poderia ser a produção de moto, a produção de caminhão, tá bom? Mas aqui é a produção de carro. Nessa parte aqui está sendo produzida a carroceria do carro, né? A parte externa do carro. O que é que aconteceu? O aço foi extraído, né, do minério no setor primário, foi levado para essa indústria que está produzindo a parte externa do carro, a carroceria do carro, tá bom? Então, o aço foi extraído no setor primário, no setor secundário está sendo produzido o carro aqui, especificamente a carroceria do carro, e depois isso vai ser levado para o setor terciário, que é justamente o setor do comércio, que é quando o carro será comercializado. Tá bom? Indústria de transformação. Indústria de transformação é o nome utilizado para classificar os sistemas de produção que transformam um elemento em outro, uma matéria-prima em um bem, diferenciando-se do setor de produção agrícola e industrial, extrativa, de vegetal ou mineral, ok? Então, a indústria da transformação é um nome utilizado somente para classificar o sistema de produção e transformação de um elemento em outro, tá? Uma matéria-prima em um bem, certo? Ou seja, a indústria da transformação vai pegar ali a matéria-prima e transformá-la em um produto comercializável. Por exemplo, foi plantada a celulose, tá bom? Perdão, foi plantada a árvore, ok?
o que é que vai acontecer? Vão pegar essa árvore e vão transformá-la em papel, tá bom? A árvore foi extraída da natureza e transformada em papel, ok? Isso é a indústria da transformação. Transformou um bem extraído em um produto para ser comercializado. No caso aqui eu dei o exemplo do papel. Mas isso pode acontecer com vários produtos, diversos produtos. Por exemplo, a indústria que transforma o aço em máquinas e ferramentas, ok? A produção agroindustrial que transforma a cana-de-açúcar, a cana em açúcar, e a fabricação também de automóveis e roupas, tá bom? Então, a indústria que vai transformar aí o aço, o ferro, tá? Em uma ferramenta. A agroindústria que vai transformar aí a cana em açúcar para a gente utilizar no dia a dia. Ou mesmo a cana em álcool combustível para nós utilizarmos nos carros. E a fabricação de automóveis e roupas, que eu dei o exemplo já anteriormente, tá bom? Uma coisa que é importante nós sabermos também é que alguns bens eles precisam de mais de um produto para serem produzidos. Por exemplo, aqui nesse meu jaleco, ok? O que é que nós temos aqui especificamente? Nós temos o tecido, nós temos também aqui, olha, o plástico do botão, tá bom? Então, precisou-se de mais de um elemento, de mais de um produto para nós termos esta peça de roupa. Isso pode acontecer com vários outros produtos, por exemplo, o próprio carro que nós estamos falando, um telefone celular, né, um smartphone, um computador, tá bom? Precisa de produtos, às vezes, plásticos, produtos de aço, ok? Outros produtos como cerâmica também, às vezes, estão dentro desses componentes. Existem 3 tipos de indústrias, tá bom? 3 tipos, que são elas aí, olha, conforme nós podemos ver. Indústrias extrativistas, indústrias de base, indústrias de bens de consumo, são essas 3, tá? Extrativistas, de base e de bens de consumo. Indústrias extrativistas são aquelas que operam a partir da extração vegetal ou animal, sejam com a retirada direta ou com a transformação de bens extrativistas, tais como o petróleo, a madeira, entre outros. Ok? Bem, por exemplo, a pesca é extrativista, mas nós temos 2 tipos de pesca. Nós temos a pesca artesanal, que é aquele pescador, aquela pescadora que vai ali com a sua vara de pescar e pesca apenas para o seu consumo próprio ou para uma venda muito pequena. E nós temos também a pesca comercial, que são os grandes barcos que pescam quantidades grandes de peixes e produzem industrializam essas grandes quantidades de peixe. Basta nós vermos algo que é muito comum nas nossas casas. Por exemplo, a sardinha em lata. A sardinha em lata é um produto largamente industrializado. Tanto na questão da pesca, por quê? Porque essa pesca, ela é, na verdade, porque esse peixe, ele é pescado de forma comercial, tá bom? Então, grandes barcos pescam grandes cardumes e esse peixe ele é levado diretamente para a indústria e na indústria ele é lá colocado óleo, geralmente, não obrigatoriamente, mas a sardinha em lata ela é conservada no óleo e produzida grandes quantidades, várias latas de sardinha, tá bom? Então, esse é o extrativismo, a indústria extrativista.
extrativista, tá bom? Dei o exemplo aí da pesca. Mas nós temos também aqui o exemplo do minério, por exemplo, aí o minério de ferro, tá bom? A indústria extrativista do minério vai pegar esse minério de ferro e transformar em um produto para ser comercializado diretamente para o setor terciário, que é o comércio, ou ser levado para outras indústrias, como, por exemplo, a fabricação de carro, que eu dei exemplo agora há pouco. Nós temos aí também as indústrias de base, ok? As indústrias de base são responsáveis pela produção de maquinários utilizados para estruturar outras indústrias. Ou seja, a indústria de base, ela vai produzir máquinas para outras indústrias, ok? Por exemplo, a fabricação de máquina de costura industrial. Por que isso? Porque essa indústria, que é a indústria de base, ela precisa produzir um produto que vai servir na outra indústria, que é na fabricação de roupa. Então, o que é que ela faz? Ela produz a máquina de costura, aí, a máquina de costura industrial. A indústria de base também possui a função de produzir materiais que não são diretamente destinados ao consumo. É o exemplo que eu dava, por exemplo, do aço, ok? O aço, ele é extraído da natureza, né? A indústria extrativista, é levado para a indústria extrativista, da indústria extrativista vai para a indústria de base, vai produzir o quê? O aço na medida para a fabricação de carro. Por quê? Nós temos aí o aço que é industrializado, tá bom? Que é tirado que é extraído da natureza e é industrializado, e ele vai para uma outra indústria depois disso, que é a indústria da fabricação do carro, ok? Mas que são novamente utilizados para outras produções industriais, como por exemplo aí o exemplo que eu acabei de dar, o aço, ok? Então, um mesmo material, ele pode passar por mais de uma indústria, ele não obrigatoriamente vai sair da indústria extrativista diretamente para o setor terciário, que é o comércio. Não obrigatoriamente, ele pode passar por mais de uma indústria, por mais de um beneficiamento, ok? E por último, nós temos aí a indústria de bens de consumo. São responsáveis pela produção ou montagem de mercadorias em fase final, que serão diretamente direcionadas ao setor terciário. Aí sim, vai sair direto da indústria para o comércio. É segmentada em indústrias de bens duráveis, mercadorias não perecíveis e bens não duráveis, mercadorias perecíveis. Bem, quando a gente fala de mercadoria não perecível, pode estar, por exemplo, este controle remoto. Pode estar, por exemplo, esta peça de roupa. O que é que significa que ela não é perecível? Que ela não vai estragar, ou não vai estragar facilmente. Não vai apodrecer, tá? Mas também nós temos os bens que não são duráveis, que são de mercadorias perecíveis, ou seja, que ela vai apodrecer, que ela vai perder a sua utilidade para o consumo humano. Por exemplo, a carne. A carne é um bem extremamente perecível, facilmente perecível. Ok? Se nós deixarmos a carne fora da geladeira, ela fica imprópria para o consumo humano. Por quê? Porque ela vai apodrecer. Mas nós temos outros produtos que são perecíveis. Um que talvez a gente nem saiba tanto assim, mas que é facilmente perecível, é a gasolina. Vocês acham que a gasolina, por exemplo, ela não estraga? Ela estraga sim.
ok? A gasolina, ela estraga. Se ela ficar muito tempo exposta, ela vai estragar, ela vai perder a sua utilidade para fazer os carros andarem, ok? O querosene que é utilizado no avião também, se ficar muito tempo exposto, ele vai perder a sua utilidade, ele vai estragar e vai danificar o equipamento ou os equipamentos. Mas nós temos aí uma infinidade de produtos perecíveis, até o perfume que nós passamos no nosso corpo, um creme que nós utilizamos para o nosso corpo, um shampoo, um condicionador, são produtos industrializados perecíveis e que estão aí ligados a indústrias de bem de consumo. Temos aí vários outros, mas nós temos também bens que não são perecíveis, bens que não estragam com facilidade. E ainda dentro dessas indústrias de bem de consumo, nós temos bens que são perecíveis, mas que podem ser reparados, tá? Que vão estragar com o tempo, mas que eu posso trocar uma peça por outra, e outras que eu não vou poder trocar uma peça por outra. A imagem que nós temos aí embaixo é de um bem industrializado, um bem de consumo, que é a água mineral. Mas o que poucos sabem é que a água mineral ela também tem um prazo de validade, ou seja, é um bem perecível. O setor secundário da economia, inicialmente, era o ramo de atividade que mais gerou empregos, ok? O setor secundário, antigamente, era o setor que mais gerava empregos. No entanto, com a modernização dos sistemas produtivos e dos transportes, os empregos na área industrial diminuíram e passaram a exigir cada vez mais uma maior qualificação profissional por parte do trabalhador, ok? Então, antigamente, esse setor da economia, o setor secundário, era o que mais gerava emprego, ok? Que mais gerava emprego. Com o passar do tempo, as coisas foram mudando, ok? Foram se modernizando, tá? O maquinário foi modificando. O que antes se precisavam de 3, 4, 5, 10 pessoas para se operar uma máquina, hoje em dia precisa de uma. E tem algumas máquinas que elas são tão automáticas que uma pessoa só pode comandar 10 máquinas ao mesmo tempo. Antigamente não, era 10 pessoas para uma máquina, hoje é uma pessoa para 10 máquinas. Claro que isso pode acontecer, isso não é uma regra geral, mas é o que o que comumente está acontecendo, ok? Isso fez com que? Isso provocou o quê? Fez com que os empregos na área do setor secundário diminuíssem, ok? Cada vez mais esses empregos vêm diminuindo. E outra coisa, isso tem exigido uma qualificação maior por parte do trabalhador. O trabalhador precisa estar cada vez mais atual para garantir o seu emprego no setor secundário da economia. Exemplos de indústrias de transformação. Nós temos aqui alguns exemplos. Fabricação de produtos alimentícios, fabricação de bebidas, fabricação de produtos do fumo, fabricação de produtos têxteis, confecção de artigos de vestuários e acessórios, preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, viagem e calçados, fabricação de produtos de madeira e fabricação de celulose, papel e produtos de papel. Esses são exemplos de indústrias de transformação. Mas agora vamos exercitar um pouco. Então, tenho em mãos aí o caderno, o lápis e a borracha de vocês. Ok? Primeira questão. Qual é a responsabilidade do setor secundário na economia? Qual é a responsabilidade do setor secundário na economia? Pensem aí um pouco e respondam no caderno de vocês. Qual é a responsabilidade do setor secundário na economia?
Tempo para vocês copiarem e responderem. Qual é a responsabilidade do setor secundário na economia? Vamos para a resposta. A responsabilidade do setor secundário é a de transformar bens e matérias-primas advindos do setor primário em mercadorias, ou seja, é justamente fazer a ponte entre o setor primário e o setor terciário, tá bom? É justamente sair ali do extrativismo direto para o comércio, claro, né? Passando aí pelo setor secundário, ele vai transformar os bens extraídos em mercadorias. Segunda questão, o que é a indústria de transformação? Tempo para vocês copiarem e responderem. O que é a indústria de transformação? O que é a indústria de transformação? Vamos para a resposta. É um nome utilizado para classificar os sistemas de produção e que transformam um elemento em outro, uma matéria-prima em um bem, ok? É o nome utilizado para classificar os sistemas de produção que transformam um elemento em outro, uma matéria-prima em um bem. Isso é a indústria de transformação, é justamente aquela que vai modificar, que vai transformar, que vai beneficiar um produto, transformando ele em outro produto. Questão 3. Cite 2 exemplos de indústrias de transformação. Nós vimos vários. Preciso que vocês citem 2 exemplos. Tempo para vocês copiarem e responderem. Cite 2 exemplos de indústrias de transformação. Vamos para a resposta. Fabricação de produtos alimentícios, fabricação de bebidas, fabricação de produtos do fumo, fabricação de produtos têxteis, confecção de artigos de vestuários e acessórios e vários outros aí. Teremos uma infinidade. Nós vimos na aula apenas alguns. Questão número 4. Quais os 3 tipos de indústrias categorizadas conforme a sua especialização produtiva? Nós vimos eles. Quais são os 3 tipos? Tempo para vocês copiarem e responderem. Vamos para a resposta. Indústrias extrativistas, indústrias de base, indústrias de bens de consumo. São os 3 tipos de indústrias que vimos na aula de hoje. O que são indústrias de bens de consumo?
consumo. Quinta questão. O que são indústrias de bens de consumo? Tempo para vocês copiarem e responderem. O que são indústrias de bens de consumo? Vamos para a resposta. São as responsáveis pela produção ou montagem de mercadorias em sua fase final, que serão diretamente direcionadas ao setor terciário, ok? Elas são responsáveis pela produção ou montagem das mercadorias. São as indústrias de bens de consumo. E o que estudamos na aula de hoje? Vimos o que é o setor secundário da economia. Vimos o que é a indústria de transformação. Vimos quais são os 3 tipos de indústrias e respondemos alguns questionamentos sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau para vocês. Um abraço.